vamos iniciar nossa aula de português fazendo a correção da atividade passada, do dia 17. Então, pega aí o caderno e vamos tirar todas as dúvidas que ficaram. Só foram 2 questões. Nessa primeira, pede para você dizer, o tipo de linguagem utilizada nessa imagem aqui. Antes da gente começar com a correção, dizer qual é a resposta correta, vamos relembrar um pouquinho dos tipos de linguagem que a gente viu na aula passada. A gente viu que nós temos a linguagem verbal, onde existe o uso da escrita e da fala como meio de comunicação. Exemplo, um bilhete deixado pela mãe, tem a escrita, então é linguagem verbal. Se existe só a fala entre as pessoas, então é também linguagem verbal. Já a linguagem não verbal, o meio de comunicação existe através de símbolos. Então, não existe escrita e nem fala. Só o símbolo. Esse símbolo pode ser através de placa, através de expressões faciais, através de desenho, pode ser até um barulho, né? Então, um som, não existiu a fala, foi só um barulho. São linguagem não verbal. E existe também ocasiões em que existe a presença da linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a gente chama de linguagem mista. Olha aqui uma ocasião bem distinta aqui, uma história em quadrinho. Percebe-se que aqui, nós temos a imagem. Se fosse só a imagem, então era um símbolo, seria linguagem não verbal. Mas só que a gente percebe que tem a presença da escrita. Olha aqui os balãozinhos aqui das falas, né? Então, como existe a imagem e a escrita, então é verbal e não verbal ao mesmo tempo. Então, se caracteriza como uma linguagem mista. Outro exemplo, quando tem uma placa de aviso, perceba-se que a placa, só a placa sem nada escrito, seria uma linguagem não verbal, mas tem algo escrito, então é mista, é a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Entenderam? Agora, olhando essa imagem, aqui nós temos o desenho e nós temos algo escrito. Então, é a presença da linguagem verbal aqui, e não verbal ao mesmo tempo. Então, nós temos uma linguagem mista, muito bem. A correta era a letra C. Já na segunda questão, nós temos situações aqui, em um jogo de futebol, que é para vocês analisarem e dizer se é um exemplo de linguagem verbal ou linguagem não verbal. Vamos lá. Vocês já viram a explicação de cada um, não foi? Então, vamos lá. Bandeirinha na letra A, uma bandeira de impedimento. Então, lá, o jogo está acontecendo e o bandeirinho, levanta. Percebe-se que não foi falado nada, só foi a bandeira. Só que como essa bandeira está levantada, os jogadores já sabem o que aconteceu. Foi um impedimento. Aí o jogo começa a prosseguir, né? Então, essa bandeirinha é um símbolo. Então, é uma linguagem não verbal. Vamos lá, na letra B. Locutor de futebol, né? Nós estamos lá, a partida acontecendo e o locutor lá na cabine falando tudo que está acontecendo. Existe a presença da fala. Então, é uma linguagem verbal. E na letra C, o apito do juiz. Perceba que não existiu a fala, ele falando alguma coisa, só foi o barulho. Como só foi o barulho, é um símbolo. Aquele barulho simbolizou alguma coisa, né? Logo o jogo vai parar porque foi falta, aconteceu alguma coisa. Então, aquele barulho é um símbolo. Então, é uma linguagem não verbal. E na letra D, nós temos cartões vermelhos. Então, o juiz levantou o cartão. Ele não falou nada, não escreveu nada, só foi o cartão. Então, aquele cartão é um símbolo, né? Vermelho, o jogador vai ser expulso. Então, se é um símbolo para transmitir alguma informação, é uma linguagem não verbal.
Meus amores, a correção é essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço.